Que alegria recebê-los nessa sala Zoom, e meu coração se alegra sempre quando nós nos reunimos. Eu saúdo as nações aqui representadas, que é Estados Unidos e Portugal. Louvado seja o nome do Senhor por cada uma de vocês que está aqui, minhas queridas irmãs e meus irmãos. Meu nome é Fabiana, eu faço parte do Tropa de Elite de Jesus e sou uma filha, mas eu sou noiva também, e hoje nós vamos entender o que isso significa. Amém? Glória a Deus. Obrigada, Senhor. O Senhor é sempre maravilhoso. Eu vou pedir para vocês, meus irmãos, abrirem as escrituras no livro de Cantares. Amém? Livro de Cantares, capítulo 5, versículo 2. Amém? Que diz o seguinte: eu dormia, mas o meu coração estava acordado. Eis a voz do meu amado que está batendo. Amém? Glória a Deus por sua palavra eterna, que nos limpa, nos lava, nos ensina, nos exorta, nos admoesta. Amém. Entendemos que ao entrar para a família de Cristo, nós recebemos automaticamente a paternidade de Deus. Amém? Entendendo isso? Quando nós recebemos o Senhor Jesus no nosso coração como nosso Senhor e Salvador, automaticamente a paternidade de Deus vem sobre nós. Amém? Isso é pacífico. Nós antes éramos órfãos, nós éramos filhos errantes, nós não tínhamos a identidade formada, nós não sabíamos quem nós éramos. Agora, depois de nós termos confessado o senhorio de Cristo nas nossas vidas, nós fomos adotados. As Escrituras dizem que nós fomos adotados. E já explicamos aqui o porquê Paulo falou isso aos romanos, que nós éramos adotados. Amém? Eu vou trazer isso à nossa lembrança. No direito romano, um filho natural pode ser deserdado, ser deixado de ser filho. Amém? E um filho adotado jamais deixa de ser filho. Jamais, nunca. Isso é pétreo, é resoluto, não se muda isso. Por isso que Paulo brilhantemente explicou essa condição para os romanos, que a filiação de Deus em relação a nós, ela nunca mais é alterada. Amém? O espírito da orfandade traz estragos a cada um de nós, estragos terríveis, gera constantes crises de identidade. No entanto, a paternidade, gente, a paternidade, olha, isso aqui é uma palavra muito forte. Ela traz o quê? Aprovação. A paternidade traz aprovação. A paternidade, ela libera o filho para fluir na sua fluência. A paternidade traz autenticidade. E o principal, a paternidade de Deus, ela libera bênção. Libera bênção. Hoje em dia, em virtude cultural, não se vive muito essa liberação da bênção paterna. Não é mesmo? Quem é aqui que pede bênção para o pai? Pai, libera uma bênção aqui para mim agora. Não, isso não é cultural. Mas nós podemos aprender, através dos textos bíblicos, essa importância, o que isso significa acerca da bênção paterna. E essa bênção, quero dizer para vocês que lá no Oriente, ela é muito esperada pelo filho. O filho anseia por essa bênção do pai. Eu quero contar para vocês sobre Isaac. Todo mundo conhece Isaac aqui, amém? Isaac, ele chamou seu filho Esaú e pediu para ele apanhar uma caça. Filho, vai lá, caça algo e prepara para mim um guisado saboroso. Sabe por quê, filho? Porque eu quero comer disso. E depois disso eu quero te abençoar, meu filho. Eu quero liberar a bênção.
uma bênção especial para você, meu filho. Só que todo mundo sabe que Rebeca escutou. Rebeca escutou o que o marido falou, e o que que ela fez? Ela tomou providências para que Jacó, ele recebesse essa bênção do pai no lugar do seu irmão. E ela disse: meu filho, vá lá e busca um cabrito, que eu vou preparar um guisado saboroso, do jeito que o seu pai gosta. Aí ele vai te dar uma bênção maravilhosa, meu filho. Ardilosa, amém? Então eu quero falar um pouquinho sobre caça. Preste atenção, não é igual nos tempos de hoje, meus irmãos. Hoje nós vamos até o supermercado, na parte do açougue, e nós compramos uma carne. Ela já está pronta, não tem o couro, não tem nada, está tudo pronto. Só que naquela época não era assim. Ele tinha que se municiar, pegar armas, ir até um determinado lugar e caçar. E depois ele tinha que o quê? Tirar a pele, tirar as coisas que não ia ser usada. Leva um tempo isso. Não é assim, igual hoje, que nós cortamos os temperos e já colocamos tudo na panela. Isso levou tempo. E Rebeca naquilo ali, remoendo. Ela teve tempo de sobra para voltar atrás. É só para trazer isso à nossa lembrança, não é sobre isso que nós vamos falar. Então, o que que acontece? Eu quero só abrir um parênteses aqui. Rebeca, ela tinha recebido uma palavra de Deus, amém? Todo mundo lembra disso, certo? E dentro do seu ventre havia, né, uma briga. E ela perguntou ao Senhor e ele disse: você tem duas nações dentro do seu ventre. Só que o mais velho vai ser inferior ao, ao mais novo. Então, ela teve essa palavra no seu coração e ela pensou assim: vou dar uma ajuda para Deus agora. Eu vou ajudar Deus, porque Deus não é todo poderoso, né? Ele não é. Eu vou ter que dar uma ajudadinha nele, e aí eu vou dar uma esforçada. Amém? E eu quero perguntar para nós aqui, homem e mulher: será que nós estamos fazendo isso também? A gente está dando uma força para Deus? A gente recebeu uma palavra, mas a gente vai dar uma força. Não, Deus está muito ocupado agora, tem a situação da eleição no Brasil, então eu quero dar uma força para o Senhor. A gente tem feito isso em relação aos nossos maridos, ou os maridos em relação às esposas, ou aos filhos. Fecho parênteses aqui. Isaú, quando chegou, ele foi preparar a caça, tá? Ele preparou a caça também, levou um tempo. E quando ele foi até seu pai, ele descobriu que a bênção havia sido liberada. Gente, ele ficou com raiva. Ele não ficou com raiva por causa dos bens, não. Não foi por causa dos bens, foi por causa da bênção. A bênção. E ele perguntou: pai, mas não sobrou nenhuma bênção para mim? Isso está em Gênesis capítulo 27. E eu abro outro parênteses aqui. Deus, ele não precisa da nossa ajuda. Amém? Mas ele permitiu que Rebeca fizesse o que o coração dela estava desejando, até para que Isaac visse que ele deu todas as bênçãos poderosas para apenas um dos filhos, e ele tinha dois. Eu até entendo, né, que o amor é igual, gente. Quem é filho sabe, o amor é igual. Mas eu até entendo que existe um filho que você tem um pouco mais de intimidade que o outro, né? Se dá um pouco melhor, né? Tem um relacionamento melhor. Mas a gente não pode supervalorizar um em detrimento do outro. Amém? Não sei se isso está falando com alguém. Fecha o parênteses. E a bênção que Isaac liberou foi a seguinte: te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra, aleluia, e a abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações se encurvem a ti. Sê senhor dos teus irmãos e dos filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam aqueles que te amaldiçoarem, e benditos sejam aqueles que te abençoarem. Percebam que é uma bênção poderosa, tremenda essa bênção. É maravilhosa.
Agora, voltando ao que realmente importa. Então, nós éramos errantes, sem identidade, nos movimentávamos na orfandade, buscando constantemente aprovação. O órfão, ele busca constantemente aprovação. Primeiro na sua casa, em relação aos seus pais. Depois, ele tenta buscar aprovação na escola, junto aos professores, aos supervisores, com os amigos, na faculdade, no trabalho, na igreja, onde quer que seja, ele busca a aprovação. Ele busca constantemente essa aprovação. A busca pela aprovação traz uma ideia de perfeição, ou seja, tem que ser melhor que todos, sempre. Não aceita errar e tampouco ele não se permite ser considerado mediano. Gente, eu sofri disso, muito disso. E até pouco tempo eu sofria disso. Isso estava sobre a minha vida. E isso é flagrante espírito de orfandade. Bom, já entendemos que a paternidade do pai é entregue para os filhos de forma automática, imediatamente no momento que se confessa o senhorio de Cristo. Amém? Isso é ponto facultativo. Entendemos essa questão, amém? Entendemos. É automático. Confessei Jesus, recebam a paternidade de Deus. No entanto, vejam bem, se gasta muito tempo resolvendo isso. Se gasta muito tempo para entender a graça. Olha a chave aqui, gente. Entender a graça. Todo mundo sabe graça na mente, de cor e salteado, mas será que a gente entende de verdade o que é a graça? Então, vamos todos crescer na graça e no conhecimento de Deus, amém? Glória a Deus. Graça é algo que a gente não merece, mas a gente ganha. O Espírito Santo vem chamando a atenção dos filhos para algo que nós já deveríamos ter entendido há muito tempo. E eu gostaria que vocês prestassem muito atenção a partir daqui. Depois do recebimento da paternidade, recebemos a aprovação de Deus. Nós recebemos ali a aprovação de Deus. Entendemos a nossa vocação espiritual. Nós fluímos, nós recebemos a autenticidade e recebemos a bênção. Amém? Aleluia. E eu quero, neste momento, repreender todo espírito mentiroso que diz que você não é filha, que você não é autossuficiente nele, em Deus, não por si só. Amém? Que nele você tem capacidade, que nele você consegue. Ele já te abençoou, ele já nos abençoou. Nós já recebemos a sua aprovação. Amém? A revelação sobre a paternidade de Deus e entendermos que em Deus recebemos o que precisamos para fazer o que realmente devemos fazer. Essa é a chave. Isso é automático. Amém? Isso é automático. Claro que nós temos que entender que tem ajustes. Normal, gente, tem ajustes. A gente tem que mudar o padrão da mente. Nós temos que confessar coisas, nós temos que ajustar coisas, nós temos algumas curas também. Mas sabe o que é? Quero falar algo para vocês aqui. É no caminho. É caminhando. É no caminho. Não pode ficar parado, estagnado, não. E nós também agora temos que entender a segunda etapa de termos entrado para a família de Cristo. Sabe o que é, gente? Nós somos a noiva de Cristo. Guardem isso, nós somos a noiva de Cristo. Enquanto a paternidade de Deus é conferida imediatamente, entendemos que isso é igual a graça, gente. Paternidade e graça são unidas, de mãos dadas. Esse favor imerecido de Deus de nos tornarmos seus filhos é graça. Essa paternidade, a gente não faz nada. É igual uma paternidade natural. Nós não precisamos fazer nada para sermos filhos. Nada.
Nada. Nós temos que entender que nós somos dele, de Deus. Nós temos que entender quem Jesus é e o que Jesus fez e confessá-lo. Amém? A nossa filiação natural é assim. Quem é que conversou com o pai, com a mãe, disse, ó, eu vou nascer, eu já tô, fiz tudo certinho agora, eu tô perfeito, eu posso nascer. Ninguém. Ninguém fez isso, amém? Ninguém fez isso. Entendam isso no coração de vocês. Paternidade de Deus é a mesma coisa. Nós somos filhos e pronto. Agora, a condição de sermos a noiva de Cristo deve ser realizado mediante esforço. Isso é reino. Amém? Reino. Igualmente, os nossos crescimentos nas nossas famílias. Nós não temos que nos esforçar para aprender a engatinhar? Esforçar para caminhar, para falar, para obedecer? Tudo isso precisa de esforço, gente. Amém? Enquanto nós não entendermos isso na nossa mente, e não apenas de uma forma intelectual, nós temos que entender de uma forma profunda no nosso coração. Nós estamos dormindo. Nós estamos dormindo, como está no texto que a gente usou como alicerce dessa ministração. Eu dormia. É porque a gente ainda não entendeu de verdade que nós somos a noiva dele. Irmãos, o nosso ser foi feito para isso, para esse relacionamento de noivado. Pois ainda que estejamos dormindo, o nosso coração está acordado, como diz no texto. Eu dormia, mas o meu coração estava acordado. Isso aponta para o quê? A nossa memória inconsciente da eternidade. Mas nós precisamos despertar, acordar. Efésios capítulo 5 e o versículo 14 diz: Desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Olha que tremendo. Então, voltando para o texto base. Eis a voz do meu amado. Ele está continuamente falando conosco. Ele não para nenhum momento de falar conosco. Nós pode ser que não estejamos ouvindo, mas ele fala conosco de forma contínua. A sua voz nunca emudece. Ele continua trabalhando constantemente. Jesus, quando ele foi interpelado pelas pessoas que estavam à sua volta sobre trabalhar, fazer algo, mudar a realidade num sábado, sabe o que ele responde? Em João capítulo 5, versículo 17 diz: Ele respondeu: Meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Amém? Então, Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso tudo, ele continua construindo, ele continua organizando, ele continua alinhando, ele segue fazendo o que deve ser feito. Ele continua salvando, ele continua libertando, ele continua curando, até que esteja tudo muito bom, conforme Gênesis, capítulo 1, versículo 31. Então, Deus contemplou toda a sua criação, e eis que tudo era muito bom. Sabe por quê? Por que que Deus falou isso? Porque o homem já tinha sido feito, e ele era perfeito. Amém? Cristo, a palavra, o verbo, continua criando. A partir de Cristo, Deus continua operando. Amém? Em João, capítulo 1, versículo 3, diz que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez.
A voz do noivo, Cristo, ecoa constantemente, despertando a noiva, que aos poucos, veja, aos poucos está sendo ativada, está nos impulsionando a chegarmos no quê? Na unidade da fé. Conhecermos Cristo, o noivo, e alcançarmos a medida da sua estatura completa. Isso está em Efésios capítulo 4, versículo 13. O noivo, Cristo, ele está batendo. Ou seja, ele está nos chamando para que nós todos venhamos a entender qual é o nosso papel. Qual é o nosso papel, gente? Nós somos noiva. Em Apocalipse, capítulo 19, versículo 6 a 8, diz: E eu ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. E já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Nós temos que compreender que o noivado exige o nosso foco, a nossa atenção aos detalhes, o nosso esforço. O noivado, meus irmãos, é viver o reino. O noivado é entender o reino. Um noivado é entender a vida abundante. Um noivado é entender que nos custa tudo. Os filhos de Deus estão acostumados, prestem atenção, a se relacionar com Cristo apenas como seu Salvador, seu Senhor. Não se relaciona com Cristo como ele sendo o noivo. Forte, né? Não estão vendo que ele é o noivo e que quer a nossa atenção total. Amém? Uma noiva, ela cuida de tudo, não é? Quem aqui foi noiva? Eu fui noiva. Não cuidaram de tudo? Queriam saber de tudo, cuidar de tudo, olhar tudo, cada detalhe, todos os preparativos, tudo. Queria ver tudo. Organizar, fazer listas. Queria cuidar de tudo sozinha, não é? Mas até recebe ajuda de próximos nesse cuidado. Sabe, esses próximos são os discipuladores. Aqueles que nos ajudam a nos alinhar, ajudam a escolher o caminho correto. Amém? A noiva, ela procura os adornos perfeitos, as joias mais lindas e brilhantes. Ela quer tudo perfeito. Tô errando nisso? Uma noiva se contenta com as coisas mais ou menos? Não, ela quer tudo perfeito. E ela confere pessoalmente a lista de convidados. E a cada detalhe ela executa, sabe com quê? Com perfeição. E se não está perfeita, ela refaz. Mas eu quero que vocês prestem atenção nisso que eu vou dizer. Essa perfeição da noiva não é perfeccionismo, é esmero. Esmero, que é diferente. Enquanto o perfeccionismo é para chamar atenção, preste atenção nessa chave. O esmero é para dar atenção ao noivo. O perfeccionismo é para chamar atenção. E o esmero é para dar atenção a Cristo. A noiva faz com grande alegria e grande entusiasmo. Ela está muito feliz, alegre. Ela ri sozinha, essa noiva. A noiva, ela examina o vestido e ela escolhe o mais lindo. Ela não se preocupa com quanto vai custar. Ela não se preocupa com nada disso. Isso é apenas um detalhe. Ela quer ficar linda, exuberante, maravilhosa.
Ela quer as melhores vestes. E sabe o que significa vestes, meus irmãos? É servir, é fazer algo, fazendo o melhor, de forma esmerada, sem desculpas, sem protelar. Afinal, nada é mais importante no mundo do que isso. Nada. Essa noiva, meus irmãos, ela faz uma dieta especial. Ela faz uma dieta específica para o dia de suas bodas. Sabe o que isso quer dizer? Que ela não come qualquer coisa. Ela não se alimenta de qualquer coisa. Ela não come de qualquer mesa. Ela não come de qualquer prato. Ela come aquilo que é para ela comer. Ou seja, come daquilo que Deus determinou para ela comer. Afinal, nada é mais importante do que comer o alimento que Deus reservou para ela comer. A noiva ela anseia de todo o seu coração, de todo o seu entendimento pelas bodas. Ela medita constantemente sobre as núpcias. Ela não vê a hora de chegar esse momento. Todos os dias dessa noiva são voltados para este casamento. Ela dorme e sonha com o casamento, ela acorda e já fica pensando no casamento. Ela fala no casamento, ela age conforme a necessidade do dia do seu casamento. Sabe aquela noiva chata, que é só o casamento que ela quer falar? E ela fala com a amiga e com o amigo, ai, meu casamento tá tão lindo. É isso. É esse sentimento, é esse desejo. Nós temos que compreender algo maravilhoso sobre Deus. Maravilhoso. Ele mostra o fim ainda no começo. Eu vou repetir. Deus, ele mostra o fim ainda no começo, ensinando o caminho que nós temos que percorrer, o caminho que nós temos que seguir, o que nós temos que fazer. Deus, através do Verbo, que é Cristo, que é o nosso noivo, gera Adão e o forma e o coloca em sono profundo. Amém? Estão pegando? Que nós sabemos que foi a morte. A fim do quê? De preparar a sua esposa. Quando ela estava plenamente perfeita, o que aconteceu? Adão foi despertado. E é exatamente assim que está acontecendo neste tempo. Enquanto Cristo não está aqui, a noiva está se aprontando, se adornando, se arrumando, se examinando, quebrando as fortalezas, se limpando das misturas. E quando a noiva estiver pronta, o noivo chega para desposá-la. Eu estou quase encerrando. Por isso, gente, basta de paternidade, isso já foi resolvido. A gente já entendeu isso. Nós já temos a paternidade de Deus. Nós só precisamos agir como filhos. Amém? O que nós temos que entender agora, imediatamente, é que nós temos que viver este noivado. E não adianta, com todo respeito, clamar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, se ainda não saímos da atmosfera da orfandade. Sendo que isso já foi resolvido, ó, no ato da confissão do senhorio de Cristo nas nossas vidas. Eu peço, igreja apaixonada, vamos nos apressar para viver esse noivado. Amém? Glória a Deus, é essa palavra que o Senhor colocou no meu coração para esse dia. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos então, com o coração cheio deste amor, celebrar a ceia. Glória a Deus. Eu peço que vocês, por favor, abram no livro de João. Todo mundo sabe que eu amo esse texto. Amém? João, capítulo 6. Pastor, espera um pouquinho que eu vou pegar meu vinho, meu pão. Ok. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Jesus. O Senhor é bom, noivo.
Incendeia os nossos corações. Vai nos incendiando, colocando na nossa mente sobre esse noivado, o nosso comportamento de noiva, como é que nós temos que proceder. Como que uma noiva procede? Ensina para nós. Escreve. Escreve nas tábuas dos nossos corações. Por favor, eterno, maravilhoso, lindo. Olhos de chama de fogo. É o nosso amado. O nosso amado. Enquanto a Irânia está preparando, vamos ler o texto. João, capítulo 6. E a partir do verso 53. Em verdade, lhes digo que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Olha que forte. Prestem atenção nessas palavras. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Aleluia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. Amém? Até aqui eu quero ler. Eu peço para vocês meditar um pouquinho nisso. Conversem com Jesus agora. Conversem com Ele. Vamos restaurar o nosso caminho, nos realinhar, entender quem somos. Nós já fomos aprovados. Nós já temos a bênção. Nós só precisamos caminhar um passo adiante do outro passo. Um passo depois do outro. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Eterno. Obrigada, maravilhoso Senhor. Obrigada por esse despertar. Obrigada. Aleluia. Minhas irmãs e meus irmãos, vamos pegar o pão, amém? Entendendo de fato o que nós estamos fazendo, com toda a consciência humana. E eu peço neste momento, Pai, aumenta a nossa consciência. Aumenta a nossa consciência de quem nós somos. Que nós somos a noiva. E nós temos um caminho para percorrer. Nós temos um caminho para percorrer. Não conseguem ver o noivo já esperando? Ele está me esperando. Paciente, apaixonado, chamando, vem, noiva minha, acorda. Essas coisas não têm mais sentido, olha para mim. Eu olho para este pão e eu sei que eu estou neste momento fazendo algo eterno. Eu estou entendendo que eu tenho uma responsabilidade para cumprir no corpo. Eu estou tendo uma responsabilidade de fazer algo eterno. Eu peço perdão pela distração, Jesus. Meu Cristo, meu noivo. Eu não consigo prometer, mas eu peço a tua ajuda para me ajudar, para ajudar os meus irmãos a percorrer esse caminho de noivado, de entendimento. Preciso constantemente, nós precisamos constantemente da tua ajuda. Então, Pai, eu consagro este pão que nos faça bem, que traga à nossa memória aquilo que efetivamente é importante. Aquilo que efetivamente nós temos que fazer. Tomar a nossa responsabilidade e fazer, ir, seguir no caminho que o Senhor vai nos mostrando. No caminho vai iluminando. Lâmpada para os meus pés. Aleluia, aleluia. Obrigada. Que nos faça bem. Em nome de Jesus. Podemos comer todos. Aleluia. Obrigada. Vamos pegar o nosso suco.
os irmãos, entendendo efetivamente o que isso representa, fazendo parte efetivamente do que isso significa. Nós estamos nele, nós estamos em Cristo e nós trazemos isso à lembrança, à nossa memória. O nosso Yeshua HaMashiach se entregou inteiramente por todos nós. Eu tomo, os meus irmãos tomam esse suco com o pensamento correto, a ideia correta, precisa. O que efetivamente isso significa? Ele corre livremente no nosso corpo. Ele corre livremente, nos limpando, nos depurando, tirando todo o escárnio, tirando tudo, nos deixando alinhadas, brancas, alvas. Aleluia. Eu consagro esse suco, que nos faça bem, nos tire a impureza, nos tire o egoísmo, a distração, nos coloque no centro da tua vontade. Obrigado, Eterno. Em nome de Jesus, podemos beber todos. Amém, igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Eterno, maravilhoso e santo. Santo, santo, santo é o Senhor. E a ideia de ficar a eternidade falando isso não me apavora e não me assusta. Não me apavora e não me assusta. E é para isso que nós nascemos para fazer. E não é, mas não me apavora. Porque ele faz o fim já lá no começo. Amém?